nós vamos falar da situação de maus tratos contra cães e gatos. Os animais foram localizados dentro de uma casa no distrito de Outeiro, Ilha de Caratateua. Para quem é mais antigo sabe o que eu estou falando aqui, né? Ilha do Outeiro, lá na Caratateua. Eu vou agora ao vivo. Informações ao vivo ou informação ao vivo é prioridade aqui na tela do Balanço Geral. Para você que está ligado junto com a gente, Dani Monteiro já está aqui e vai trazer as informações. Muito obrigado pelo carinho. Dani, qual é a informação? É contigo agora, balança! Pois é, Renê, denúncias anônimas levaram a Polícia Civil aqui da DEMAPA, que é a Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal, até o distrito de Outeiro. Segundo as denúncias, em um sítio havia muitos animais, inclusive alguns em situação de extrema vulnerabilidade. Nós recebemos as fotos, os vídeos que mostram pelo menos 5 cães desnutridos, bastante assustados. O resgate aconteceu, felizmente, aqui ao meu lado, Letícia Abreu, que é a delegada de proteção animal, que vai falar mais pra gente sobre esse assunto, mas é um exemplo, boa tarde, bem-vinda, é mais um exemplo do poder que há nas mãos de alguém, né, em fazer uma denúncia anônima, porém sabendo exatamente o que está falando. Chegando lá no local, vocês encontraram quantos animais? Eu já antecipei que 5 foram resgatados porque estavam em situação de extrema vulnerabilidade. Bem-vindo. Sim, lá havia cerca de 20 animais. Cerca de 20 animais, cães, todos cães. Sim. Agora, os tutores, trata-se de um casal. Foi preso, qual é que é a situação deles? O que eles falaram em justificativa? Então, foi averiguado que lá, na verdade, não era um canil. Até mesmo porque a maioria dos animais não eram animais de raça. Eram animais SRD, né? Vulgarmente conhecido como vira-lata. Esse casal, eles pegavam da rua animais, algumas pessoas também se aproveitando ali, né, da bondade deles, levavam esses animais até lá, prometiam ajuda, né, de ração, ajuda financeira para custeio desses animais e nunca mais voltavam. Como esse casal já era conhecido por fazer esse tipo de coisa, por acolher os animais, alguns animais, inclusive, eram abandonados na porta lá deles. E aí eles não... pela boa bondade mesmo, a gente apurou que eles não conseguiam arcar com as despesas. Por isso não foi feita a prisão em flagrante, né? Porque além dos animais estarem nas condições de maus tratos, a gente sempre averigua se teve o dolo da pessoa, a intenção da pessoa de manter aqueles animais naquelas condições. E no caso deles, não. Eles não tinham realmente condição financeira de manter todos aqueles animais. E não tiveram um coração de abandoná-los novamente, é isso? Novamente, isso mesmo. Então eles não foram presos porque não estavam mantendo os animais com a intenção de maltratar, apesar de configurar ali maus tratos. Mas eles acolheram pelo bom coração, mas aí acabou desandando, é isso? Eles perderam o controle da situação. Exatamente isso. Nós temos uma informação também, delegada, de uma pessoa que teria criado uma página em uma rede social, estaria arrecadando valores para ajudar os animais. Qual é que é a relação dessa pessoa com o casal? Se de fato essa denúncia existe, está sendo investigado? Sim, a gente já vai pedir dados desse Instagram específico. Mas o que foi falado pelo casal é que essa pessoa deixou um animal lá para eles cuidarem por 2 dias e esses valores que foi repassado para o casal, eles conseguiram comprovar que efetivamente foi gasto com esse animal, né? Vamos apurar essa outra conduta dessa pessoa que criou o Instagram e deixou o animal lá. Mas qual que é a conduta? Ele criou uma página para arrecadar valores? Para arrecadar valores, exatamente. E deixou um desses animais para o qual ele estava pedindo arrecadação nesse casal. Então, ainda não se sabe se de fato pessoas contribuíram, mandaram valores e o dinheiro não foi repassado para o casal. Exatamente. É isso? O dinheiro que o casal efetivamente recebeu, que foram alguns PIX de uma denunciante,
comentou com a gente, esse ela conseguiu comprovar que ela efetivamente gastou com o cachorro. E o que o casal faz da vida? Também é de baixa renda? Fale um pouco mais sobre esse casal. O casal realmente não tem uma renda muito boa. O marido aparentemente é aposentado do exército, assim, não tem uma renda muito boa e, assim, faziam o que podiam pelos animais, realmente. Existe alguma denúncia contra esse casal? Sabe se algum já foi preso em algum momento? Não, nenhum dos dois tem antecedentes criminais, exatamente. Então, ao que parece, é um casal de bom coração, que ama os animais, que tentou ajudar, só que aí fugiu do controle. Exatamente. A gente também, que lida com essas questões aqui de proteção animal, a gente se depara com algumas situações de acúmulo de animais, né? Às vezes a pessoa passou por um trauma e, devido a isso, ela desenvolve uma síndrome que se chama Síndrome de Noé, que a pessoa acaba acumulando os animais, tentando suprir uma emoção mesmo, uma questão de um trauma dela. Uma carência emocional. Uma carência emocional. E aí a pessoa acaba cometida de uma doença mental mesmo. Que tem algumas... Mesmo não conseguindo suprir as necessidades daquele animal, continua... Sabendo que não pode. Isso, continua acumulando por causa desse distúrbio mental. Mas aí já configura crime? Então, a gente sempre avalia qual que é a condição da pessoa. Se realmente a pessoa tem essa condição, né, mental ou não. Porque quem está nos assistindo agora, não sei, talvez, né, ache que maus tratos é só você ali bater no animal, seja um gato, um cachorro, um cavalo, mas o crime de maus tratos vai muito além da violência física. Então, gostaria que a senhora nos esclarecesse ainda mais sobre o que configura maus tratos. Então, a violência física, que é a mais comum, né? Deixar o animal preso com corrente curta 24 horas por dia. Deixar o animal necessitou de cuidado veterinário, não dá assistência, não dá cuidado veterinário para o animal. Não supria, né, as necessidades básicas como água, comida, esse tipo de coisa configura. Além também da sexual. O abandono. O abandono, a gente está tendo muito caso de abandono. É mesmo? Muito, muito, muito. Isso impressiona a senhora, até mesmo que é tão experiente na área, que lida com esse assunto há bastante tempo? Alguns casos são bem complicados, assim, porque às vezes a gente se depara com situações de pessoas que abandonaram realmente o animal, mas estão com condição de doença. Sim. Na família, não pode cuidar do animal naquele momento. E às vezes o animal tem cria e não é feita castração desse animal, então falta muita educação ainda. Falta muita política pública, né, delegada? Com certeza. Inclusive, o Ministério Público do Estado também está em parceria aqui com a Polícia Civil para analisar não somente esse caso aí de resgate dos animais em outeiro, mas outros, né, de abandono também, outras situações que configuram maus tratos. Mas também eu gostaria que a senhora desse um recado para essas pessoas que amam os animais. Nós sabemos que a presença do bichinho na nossa casa, na nossa família, muda o ambiente, né, eleva a autoestima, enfim. Mas eu gostaria que a senhora nos orientasse para que as pessoas tenham essa responsabilidade. Se não tem como tratar o bichinho da forma que ele merece, é melhor não se responsabilizar, né? Exatamente. Primeiro a gente cria a condição para ter o animal e depois a gente pega o animal. Isso que é importante ressaltar para as pessoas. Então, se você tem um ambiente pequeno, não tem um animal, por exemplo, de grande porte. Então, sempre procure primeiro criar um ambiente e depois pegar o animal, porque o animal é ótimo, mas é uma responsabilidade. É uma vida, né? Que é um ser que sente alegria, tristeza e merece, né, o tratamento digno e adequado. Obrigada, delegada Letícia Abreu. E só para constar, os animais que foram resgatados foram encaminhados para abrigos que tem aqui a supervisão e autorização da Delegacia de Proteção ao Animal. Volto com você no estúdio. Renê. Obrigado, viu, Dani? Obrigado. Parabéns pelo trabalho, principalmente da denunciante, né? Que ligou, fez a denúncia, por mais que a gente tente entender, é um casal que pegava animais de rua, mas poderia ligar também para o céu, às vezes também não tem nenhuma noção, né?
E aí cai na conversa, na lábia daqueles espertalhões que chegam e falam assim, olha, fica com o meu cachorrinho aí que eu te dou R$50 por mês mais a ração. E a gente sabe que esse país miserável, muitas pessoas precisam disso. E acredita, acaba ficando com o cachorro. Depois a pessoa some, não chega nem os 50 e nem a ração. E aí pegou amor no animal, o que é que vai fazer? Infelizmente, olha, animais desnutridos, animais até aqui com cadeirinha de roda, né? Essa é a cadeirinha de roda, tá vendo aí, ó? Muito bem feita, por sinal, né? E aí o cidadão não tem condições de cuidar de todos os animais que ficam dentro de casa. Então, parabéns aí, parabéns a todos os que fazem a denúncia para que os animais não vivam, na realidade, nesses maus tratos da dona. E como disse aí a Daniele, né, com a entrevistada, olha, são todos animais, na maioria de rua. Animais que eles também resgatam aí das ruas, né? Olha, totalmente desnutrido, é só pele e osso esses animais. Bom, deixa eu... Recebi um recado aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, lá do Acará. Alô, Acará, obrigado pelo carinho. O Zé Branco tá ligado com a gente, obrigado. Otimista também ligado. Muito obrigado pela audiência de vocês aí no Acará. Esse é o Balanço Geral.